Olá, amiguinhos, olha eu aqui de novo para falar um pouquinho mais sobre processo do trabalho com vocês. Vamos lá? A aulinha de hoje vai tratar de perempção na Justiça do Trabalho, tá? Primeira coisa, perempção, ela não funciona na Justiça do Trabalho como funciona no direito civil. Então, a gente tem que desvincular o conceito de perempção no direito civil daquilo que vai ser aplicado aqui no Justiça do Trabalho. Por quê? Porque nós temos que lembrar que os direitos trabalhistas, eles são irrenunciáveis, indisponíveis. Logo, a gente não poderia aplicar aqui o Instituto da Perempção como se aplica no direito civil, que significa o quê? A perca do direito de ação. Ok? Então, o legislador, ele está sempre preocupado em proteger a relação empregatícia, assegurando os direitos do trabalhador, que é a parte mais frágil. Seria injusto ou ilógico, né, de acordo com a lógica da Justiça do Trabalho, aplicarmos esse instituto aqui como ele se aplica no direito civil. Legal? Como que é aplicado aqui, em quais hipóteses nós conseguimos trabalhar e verificar a perempção na Justiça do Trabalho? Apenas em duas hipóteses. Primeira, artigo 731 da CLT e segunda, artigo 732 da CLT. Então, leiam esses dois dispositivos de forma calma, tranquila e leia bastante em casa, porque vira e mexe, cai na prova da OAB perguntas sobre o Instituto da Perempção. E vocês precisam saber responder. Normalmente, eles sabem que o direito do trabalho, como não tem afinidade com a matéria, né, que muita gente vai errar essa questão e que vai colaborar com nota de corte. Então, prestem atenção e não caiam na pegadinha no que diz respeito à perempção, tá? Ela vai se aplicar em duas hipóteses e eu vou explicá-las agora. Primeira hipótese. De acordo com o artigo 840 da CLT, a reclamação trabalhista ela pode ser verbal ou escrita, ok? Então, a escrita é fácil, é aquela em que eu contrato um patrono, um advogado, para fazer a minha representação jurídica e ele vai postular os meus direitos em juízo. Então, é sem segredos, porque eu não preciso me preocupar com prazos e nem questões técnicas. Mas a verbal não, é aquela que eu exerço os jus postulando. Ou seja, eu mesma vou ao fórum e eu vou narrar para o serventuário lá, né, a minha relação de emprego, a experiência que eu tive e por que eu entendo que fui lesada, ok? Quando eu faço essa narrativa, ele vai registrar tudo que eu disse e vai transformar aquelas declarações em um processo. Eu tenho que retornar depois de 5 dias para redigir as declarações a termo. O que seria isso? Assinar as declarações que eu dei, ok? Se eu não retorno para redigir a termo, eu tomo um ganchinho aí de 6 meses para poder distribuir uma nova reclamação trabalhista. Isso já da primeira vez. Então, no primeiro momento, cheguei lá no fórum, prestei as declarações, não voltei já, na primeira vez em que prestei essas declarações, para redigir a termo, automaticamente eu perco o direito temporário de agir por 6 meses. Só que veja, existe a prescrição bienal, eu não posso esquecer dela. Então, nesses 6 meses, a minha prescrição está correndo. Então, veja, eu tenho 2 anos para ingressar com a reclamação trabalhista após a ruptura do pacto laboral, correto? Não sou capaz de opinar. E aí, eu resolvo ir a juízo, prestar essas declarações, ingressar com uma reclamação trabalhista verbal, depois de 1 ano e 8 meses, correto? Então, eu só teria mais 4 meses para o meu direito prescrever, ok? Eu vou lá, presto as declarações e não volto para redigir a termo. Eu não tenho apenas mais 4 meses, né, de prazo prescricional? Eu vou conseguir ingressar, prestar nova reclamação trabalhista antes da minha prescrição? Não vou, porque eu vou tomar um ganchinho aí do judiciário de pelo menos 6. Agora, se eu tivesse feito isso com 1 ano e 2 meses, com 1 ano e 2 meses,
né, depois da ruptura do meu pacto laboral, eu resolvi ingressar com uma reclamação trabalhista. Cheguei lá, prestei as declarações e não voltei para redigir a termo. Tomei um ganchinho de 6 meses porque ocorreu o Instituto da Perempção. Então, a partir do momento que eu tomo esse ganchinho, eu tenho que esperar os 6 meses para ingressar com nova reclamação. Então, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3, 1 ano e 4, 1 ano e 5, 1 ano e 6, 1 ano e 7, 1 ano e 8 meses. Eu consigo ingressar com nova reclamação trabalhista? Sim, porque ainda não houve a minha prescrição bienal. Essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese a gente vai estudar na próxima aula. Fiquem comigo. Obrigada e até já.